Olha que legal, hein? Estamos aqui agora de novo, mais uma vez, mais um dia, capítulo 34 dessa vez. Só falta essa leitura, né? Então, a 34, 35 e 36. E aí a gente encerra a Itália. Então tá chegando perto do fim dessa primeira etapa da viagem da Elizabeth Gilbert. Então vamos nós, capítulo 34. Este ano, o aniversário de Luca Spaghetti cai no dia de ação de graças americano. Então ele quer preparar um peru para sua festa. Ele nunca sequer comeu um daqueles perus enormes, gordos e assados que as pessoas comem nos Estados Unidos nesse feriado, embora já os tenha visto em fotografias. Acha que seria fácil conduzir um banquete assim, especialmente com a ajuda de uma americana de verdade. Eu. Diz que podemos usar a cozinha de seus amigos, Mário e Simona, que tem uma casa grande e agradável nas montanhas próximas a Roma e sempre oferecem para as festas de aniversário de Luca. Então o plano de Luca para as festividades era o seguinte: ele iria me buscar por volta de 7 horas da noite, na saída do trabalho, e deixaríamos Roma rumo ao norte para chegar à casa dos seus amigos, dali a mais ou menos 1 hora. Lá encontraríamos os outros convidados da festa de aniversário, onde beberíamos um pouco de vinho e conversaríamos um pouco, e então provavelmente por volta das 9 da noite começaríamos a assar um peru de 10 quilos. Precisei explicar um pouco para Luca o tempo que se leva para assar um peru de 10 quilos. Disse-lhe que o seu banquete de aniversário estaria pronto para ser comido provavelmente quando o dia seguinte estivesse nascendo. Ele ficou arrasado. Mas e se a gente comprasse um peru bem pequenininho? Um peru recém-nascido? Luca, falei, vamos simplificar tudo isso e comer pizza, como metade de todas as boas famílias disfuncionais americanas faz no dia de ação de graças. Mas ele ainda está triste. Há, porém, uma tristeza generalizada em Roma nesse momento, de toda forma. O tempo esfriou. Os funcionários dos esgotos, dos trens e da Companhia Aérea Nacional, todos fizeram greve no mesmo dia. Um estudo acaba de ser lançado dizendo que 36% das crianças italianas são alérgicos ao glúten usado para fazer macarrão, pizza e pão, o que é um golpe violento para a cultura italiana. Pior ainda, li recentemente um artigo com a chocante manchete. Não consigo ler. A manchete ela transcreveu aqui em italiano, não consigo ler. Mas aí ela traz, né? O que significa que 6 em cada 10 italianas estão sexualmente insatisfeitas. Além disso, 35% dos homens italianos relatam dificuldades para manter un'erezione, deixando os pesquisadores de fato muito perplexi e fazendo-me pensar se, no final das contas, seria adequado permitir que sexo continue a ser a palavra especial de Roma. Uma notícia ruim, mas séria. 19 soldados italianos foram mortos recentemente na Guerra dos Americanos, como é chamada aqui, no Iraque, o maior número de mortes militares na Itália desde a Segunda Guerra Mundial. Os romanos ficaram chocados com essas mortes e a cidade parou no dia em que os rapazes foram enterrados. A grande maioria dos italianos não quer ter nada a ver com a guerra de George Bush. O envolvimento foi uma decisão de Silvio Berlusconi, primeiro-ministro italiano, mais comumente chamado por aqui de l'idiota. Esse empresário desprovido de intelecto, proprietário de um clube de futebol, mergulhado em maracutaias e sordidez, que regularmente envergonha seus conterrâneos, fazendo gestos obscenos no Parlamento Europeu, que dominou a arte de falar l'aria fritta, ar frio, que manipula a mídia com astúcia, o que não é muito difícil, já que a mídia é sua, e que, de modo geral, não se comporta de forma alguma como um verdadeiro líder mundial, mas sim como o prefeito corrupto de uma cidade do interior, agora envolveu os italianos em uma guerra
que eles consideram não ser absolutamente problema seu. Tenso, hein? Tenso. Eles morreram em nome da liberdade, disse Berlusconi no enterro dos 19 soldados italianos, mas a maioria dos romanos tem opinião diferente. Eles morreram em nome da vingança pessoal de George Bush. Nessa atmosfera política, seria possível pensar que a vida de uma visitante americana fosse ser difícil. De fato, quando eu cheguei à Itália, eu esperava encontrar algum ressentimento, mas, em vez disso, tive direito à empatia da maior parte dos italianos. Em qualquer referência a George Bush, as pessoas simplesmente fazem um movimento com a cabeça em direção a Berlusconi e dizem: a gente sabe como é. Aqui também tem um desse tipo. Nós já passamos por isso. Assim, dadas as circunstâncias, é estranho que Luca queira usar o seu aniversário para comemorar um dia de ação de graças americana, mas eu bem que gosto da ideia. Ação de graças é um feriado legal, do qual o americano pode se sentir orgulhoso sem constrangimento. Nossa única festa nacional que permanece relativamente livre de exploração comercial. É um dia de gratidão, de agradecimentos, de comunidade, e isso mesmo, de prazer. Poderia ser exatamente aquilo de que nós todos precisamos agora. Minha amiga Débora, da Filadélfia, veio passar o fim de semana em Roma para comemorar o feriado comigo. Débora é uma psicóloga internacionalmente respeitada, escritora e teórica feminista, mas ainda penso nela como minha cliente regular, preferida na época em que eu era garçonete de um restaurantezinho na Filadélfia, e ela vinha almoçar, tomar coca diet sem gelo e me dizer coisas inteligentes por cima do balcão. Ela realmente dava um toque de classe àquele restaurante. Já fazia mais de 15 anos que éramos amigas. Sophie também irá à festa de Luca. Sophie e eu somos amigas há mais ou menos 15 semanas. Todo mundo é sempre bem-vindo no dia de ação de graças, especialmente quando, por acaso, nesse dia também se comemora o aniversário de Luca Spaghetti. No fim da tarde, saímos de carro de uma Roma cansada, estressada, em direção às montanhas. Luca adora música americana, então escutamos The Eagles aos berros e cantamos. E tem uma partezinha aqui da letra, tal, que ela coloca. Vá até o limite mais uma vez. A tradução, né? Que fornece uma estranha trilha sonora californiana a nosso trajeto entre bosques de oliveiras e aquedutos antigos. Chegamos à casa dos velhos amigos de Luca, Mário e Simona, pais das gêmeas de 12 anos, Giulia e Sara. Paolo, amigo de Luca, que eu já tinha encontrado em jogos de futebol, também está lá com a namorada. É claro que a namorada do próprio Luca, Juliana, está lá também, depois de ter feito a viagem mais cedo. A casa é lindíssima, escondida em meio a um bosque de oliveiras, tangerineiras e limoeiros. A lareira está acesa, o azeite é feito em casa. Evidentemente, não temos tempo para assar um peru de 10 quilos, mas Luca doura os filés de peito de peru e eu comando um esforço coletivo relâmpago para preparar um recheio de ação de graças com as migalhas de um delicioso pão italiano, fazendo as substituições culturais necessárias. Tâmaras em vez de damascos, funcho em vez de diabo. Não sei bem como, mas fica delicioso. Luca estava preocupado com a forma, Vamos de novo. Luca estava preocupado com a forma como a conversa iria evoluir durante a noite, já que metade dos convidados não fala inglês e outra metade não fala italiano. E só Sophie fala sueco. Mas essa parece ser uma daquelas noites milagrosas em que todo mundo consegue se entender perfeitamente, ou pelo menos o vizinho consegue traduzir quando alguma palavra se perde. Perco a conta de quantas garrafas de vinho sardo bebemos antes de Débora sugerir à mesa que observemos um agradável costume americano típico dessa noite: darmos as mãos e, um de cada vez, falarmos sobre aquilo por que mais somos gratos.
Essa montagem de gratidão em 3 idiomas diferentes vai então se desenhando um testemunho por vez. Débora começa dizendo que se sente grata pelo fato de que os Estados Unidos em breve terão a oportunidade de escolher um novo presidente. Sophie diz, primeiro em sueco, depois em italiano e depois em inglês, que é grata pelo coração generoso dos italianos e por aqueles 4 meses em que lhe foi permitido vivenciar tanto prazer naquele país. As lágrimas começam quando Mário, nosso anfitrião, começa a chorar de pura gratidão, enquanto agradece a Deus pelo trabalho que teve na vida e que lhe permitiu ter essa linda casa para sua família e seus amigos desfrutarem. Paolo ri ao dizer que também se sente grato pelo fato de que os Estados Unidos em breve terão a oportunidade de eleger um novo presidente. Fazemos um silêncio de respeito coletivo pela pequena Sara, uma das gêmeas de 12 anos, quando ela tem coragem de compartilhar o fato de que se sente grata por estar aqui nessa noite com pessoas tão legais, porque tem tido um período difícil na escola ultimamente. Alguns dos outros alunos a estão maltratando. Então, obrigada por serem simpáticos comigo hoje e por não serem malvados comigo como eles são. A namorada de Luca diz que é grata pelos anos de lealdade que Luca lhe demonstrou e pelo calor com o qual ele cuidou da família dela em épocas difíceis. Simona, nossa anfitriã, chora ainda mais copiosamente do que o marido ao expressar sua gratidão pelo fato de um novo costume de celebração e agradecimento ter sido trazido para sua casa por aquelas desconhecidas dos Estados Unidos, que na verdade não são nada desconhecidas, mas amigas de Luca e, portanto, amigas da paz. Quando chega a minha vez de falar, começo. Sono grata, mas em seguida descubro que sou incapaz de dizer o que realmente estou pensando. A saber que eu sou muito grata por essa noite, estar livre da depressão que vinha me roendo como um rato durante tantos anos, uma depressão que havia corroído a minha alma tão fundo que em determinado momento eu não teria sido capaz de desfrutar uma noite agradável como essa. Não menciono nada disso porque não quero assustar as crianças. Em vez disso, digo uma verdade mais simples, que sou grata pelos amigos antigos e novos, que, mais especialmente nessa noite, sou grata por Luca Spaghetti, que espero que ele tenha um feliz aniversário de 33 anos e espero que viva uma vida longa, de modo a servir de exemplo para outros homens de como ser uma pessoa generosa, leal e carinhosa. E que espero que ninguém se importe de eu estar chorando ao dizer isso, embora eu não ache que eles vão se importar, já que todos os outros estão chorando também. Luca está tão tomado pela emoção que não consegue encontrar palavras a não ser para dizer: as suas lágrimas são a minha prece. O vinho sardo continua rolando, e enquanto Paolo lava a louça, Mário leva as filhas cansadas para a cama, Luca toca violão e todos cantam embriagados canções de Neil Young ou com sotaques variados, e Débora, a psicóloga americana feminista, me diz em voz baixa: olhe em volta para esses bons homens italianos. Olhe como eles são abertos a seus sentimentos e como participam com carinho da vida familiar. Olhe a consideração e o respeito que demonstram pelas mulheres e crianças em suas vidas. Não acredite no que você lê no jornal, Liz. Esse país vai indo muito bem. Naquela festa, vamos de novo. Nossa festa só termina quase com o dia raiando. No final das contas, poderíamos ter assado aquele peru de 10 quilos e comido no café da manhã. Luca Spaghetti nos leva de volta para casa, eu, Débora e Sophie. Tentamos ajudá-lo a ficar acordado enquanto o sol se levanta, cantando canções de Natal. Viajamos cantando Noite Feliz sem parar em todas as línguas que conhecemos, enquanto voltamos todos juntos para Roma. Aqui no livro, esse desenho desse momento, desse jantar deles é diferente do vídeo. Então, vale a pena.
Várias coisas que valem demais a pena, né? Pra assistir, claro, né? E também pra ler ler o livro também depois num outro momento, que não aqui, só ouvindo o que eu tô falando, né? Eu acho que é uma linda viagem a leitura desse livro aqui, e é uma linda viagem você dedicar 1 hora e pouquinho de tempo para viajar no vídeo dentro dessa história. É muito legal, vale a pena.